Muito bem, meus amigos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, ETFs e dividendos. Porque eu sempre tento trazer as novidades do mercado aqui para vocês, porque, ora, podem ser grandes oportunidades, mas também podem aparecer algumas ciladas que vão beneficiar somente um lado de quem está nesse investimento. E a gente vai comentar sobre essa matéria, que a B3 autoriza os ETFs de fundos imobiliários a pagarem dividendos, que seria aí um marco na indústria, né? Porque cada vez mais vem crescente o número de investidores em fundos imobiliários, porque nós sabemos que são ativos que é como se você estivesse investido em imóveis reais para o recebimento de aluguéis, né, para os fundos imobiliários de tijolos. Com isso você tem ali os dividendos mensais e isentos ainda de imposto de renda. A gente consegue criar uma renda passiva bem interessante, o número de cotas, né, o valor nominal delas, seja base 10 ou seja base 100, é fácil, acessível para você ir comprar essa cota, e esse número de investidores ele vem aumentando. A gente tem até um gráfico que o Brasil alcança 5,3 milhões de investidores em renda variável no fim de 2024, e os dados da própria B3 apontam que eles têm cerca de 2.750.000 de investidores em fundos imobiliários, beirando aos 3 milhões. E isso foi muito crescente de 2018 em diante. E nos últimos anos isso vem crescendo de uma maneira avassaladora, o número de investidores. E antes a gente pensava que teríamos até aquela estratégia, né? O número de investidores em fundos imobiliários, ou seja, em renda variável, está maior porque nós temos uma variação inversa da taxa Selic, né? A gente tem, quando a taxa Selic cai, a rentabilidade, o número de investidores aumenta na renda variável, no caso dos fundos imobiliários. E quando a taxa Selic está muito mais alta, rumo aos patamares que temos agora, o número de investidores em fundos imobiliários temos a tendência de queda, né? Mas é diferente desse outro gráfico que eu desenhei para a gente, que mostra que mesmo com o aumento expressivo da taxa Selic, o que foi de 2000 a 2022, o número de investidores também, você pode ver nesse gráfico azul, continuou aumentando, né? A taxa Selic ela está em vermelho e a inflação também está acompanhando em verde. Então a gente observa que lá em 2016 a inflação caiu bastante, porque a taxa Selic também caiu bastante, e veio começando o crescimento dos fundos imobiliários ali, dos investidores em fundos imobiliários. Só que, mesmo com a elevação da taxa Selic, hoje em dia, nos patamares atuais, nós temos que isso ainda ocorre o aumento do número de investidores em fundos imobiliários. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos uma tendência de que, com o passar dos meses agora, os fundos imobiliários vão melhorando, e você vai conhecendo mais pessoas que vão ser investidores desses fundos. E com isso nós temos o quê? As pessoas que se adentram na Bolsa de Valores, teoricamente, elas não sabem escolher os investimentos com que elas vão colocar na carteira ali, né? Qual fundo imobiliário vai se aplicar para o perfil dela, se ela compra fundo de tijolo, se é laje corporativa, se é fundo de shopping, se ela compra um CRI que está atrelado ao CDI ou está atrelado ao IPCA, tudo isso gera uma grande dúvida. E nisso entra o quê? Os ETFs. O ETF, quando você compra uma cota do ETF, um ETF de fundo imobiliário, por exemplo, você automaticamente estaria, bem teoricamente, investindo numa cesta de vários produtos. Então tem um ETF que vai replicar o IFIX. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários que nós temos disponível na Bolsa de Valores, ele serve para quê? Para metrificar a rentabilidade média dos fundos imobiliários, dos fundos que são mais negociados. Então, como eu não consigo investir, por exemplo, eu não sei escolher fundos imobiliários, eu queria investir nessa média geral. Tem como comprar o IFIX? Não, eu não compro o IFIX. Aí você pode comprar um ETF de alguma gestora, de alguma administradora que pega todos os ativos que estão ali no índice, cria um fundo para aqueles ativos, compra todos os fundos imobiliários, você compra uma cota desse ETF. Em grande parte você estaria sendo exposto à variação do índice. Não necessariamente você está investindo particularmente nos fundos imobiliários que as gestoras têm, mas você está exposto à variação da rentabilidade que o fundo tem perante ao próprio índice, né? Então,
Supostamente seria essa a ideia do ETF, de o que? Facilitar o trabalho do investidor. Ora, se eu não sei escolher fundos imobiliários e eu preciso colocar na minha carteira esses ativos, tem alguém que faz essas escolhas para mim, obviamente eu fico tentado a delegar para essa pessoa que eu compre a cota do fundo dela e o fundo dela vai replicar a média de mercado e com isso eu estou exposto aos próprios fundos imobiliários. E isso é se eu não sei escolher um fundo para poder começar a investir na minha carteira. Então, quais seriam os ETFs de fundos imobiliários disponíveis na Bolsa de Valores? Então, nós temos aqui uma lista com 3 ETFs diferentes que vão replicar índices diferentes relacionados aos fundos imobiliários. Então, nós vamos medir a eficiência desses ETFs, se eles tiveram uma rentabilidade interessante, o custo da administração, se corrói ou não essa rentabilidade, se é vantajoso para o investidor que está começando agora ser exposto a essa carteira. A princípio, hoje, em meados de março de 2025, esses ETFs que eu já vou te falar, eles não são pagadores de dividendos. Os fundos imobiliários do ETF, eles pagam dividendos todos os meses, mas o ETF em si, ele não faz o pagamento de dividendos. A rentabilidade seria acumulando o patrimônio do próprio ETF e o crescimento no valor nominal da cotação desse ETF, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai continuar essa conversa nos comentários, eu vou te explicar direitinho. Então, o primeiro ETF que nós temos aqui, que é o da XP, nós temos o XFIX 11, tá? Esse ETF, ele faz o quê? Ele busca acompanhar a variação do IFIX LB3. Esse IFIX LB3 é o IFIX líquido, os fundos imobiliários listados no IFIX que estão mais líquidos na Bolsa de Valores. Pontos importantíssimos para a gente fazer a análise de ETF. Aqui nós temos o quê? Taxa de administração, 0,30% ao ano. Se você olha assim a princípio, né? Poxa vida, ali depois de 12 meses, 0,30% não é nada praticamente no valor ali da administração, porque afinal de contas eu estou delegando a escolha de bons fundos imobiliários para uma gestora que ela vai compreender nessa rentabilidade, vai fazer todo o trabalho para mim, eu não preciso me preocupar, tá? Outro ponto, como que é a carteira do XFIX? Aqui eu peguei da maior participação para menor os 10 primeiros. Nós temos o que? Excelentes fundos imobiliários. Olha só, KNCR, KNP, o XPML, o HGLG, BTLG, MXRF, KNRI, XPLG, o VISC11 e o KNHY. Se eu pego separadamente, vários desses fundos imobiliários, eles venceram de longe vários índices de mercado. Eles venceram o CDI, eles venceram o Tesouro, o IPCA+, né? Eles venceram o IMAB, eles venceram o próprio índice, o IFIX, e eles venceram até mesmo de várias ações listadas na Bolsa de Valores, o que, em tese, corrobora para que, poxa vida, se eu tenho uma carteira que tem todos esses fundos imobiliários, obviamente, ela vai ser uma carteira muito vencedora. O que eu fiz? Eu medi a rentabilidade nos últimos 4 anos, que é o início da negociação do ETF, que tem esses ativos perante o próprio IFIX. Se o meu ETF, se eu tenho esses excelentes fundos imobiliários, eles provavelmente deveriam vencer o próprio IFIX, que é o que seria interessante ali para o investidor. Quando eu faço essa análise de rentabilidade, eu vejo que, enquanto o IFIX, a média de mercado, teve uma rentabilidade de 16%, o XFIX teve uma rentabilidade de 14,37%. Então, veja, um ponto muito importante que nós temos que analisar. Eu tenho uma média de mercado, que são os índices ali, que são os fundos imobiliários listados nesse índice FIX, e eu tenho um fundo que ele tem excelentes fundos imobiliários na sua carteira, mas ele fica alguns pontos percentual de rentabilidade atrás. E sabe por que isso acontece, pessoal? Isso acontece por conta da taxa de administração de 0,30% que o fundo coloca junto no valor da cotação, que acontece de forma diária. Então, por isso que, necessariamente, este fundo, este ETF, na verdade, é um ETF que perde para a média de mercado. Será que o investidor que está começando na Bolsa de Valores, ele ser exposto a um ETF
que perde rentabilidade perante a média de mercado, que é uma média fácil de se bater, será que isso seria interessante? Eu acredito que não seria interessante. Inclusive porque ele vai estar exposto a uns ativos que deveriam pagar dividendos mensais, mas para o fundo, para o ETF, eles não pagariam, né? E outro ponto importante, se eu pego lá o primeiro fundo imobiliário que está exposto no XFIX 11, que é o KNCR, que tem 7% de peso nos fundos imobiliários listados no XFIX 11, que é o ETF. Eu tenho que, nesse mesmo intervalo de tempo de 4 anos, o KNCR teve uma rentabilidade de 84,12%, enquanto o IFIX teve 16,04% e o XFIX teve 14,37%. Soa meio estranho, soa meio diferente, porque afinal de contas o que supõe-se que um ETF ele deveria facilitar muito a vida dos investidores, inclusive iniciantes, dando mais rentabilidade, porque nós temos fundos excelentes, e não é só o KNCR, nós temos vários outros que venceram muito do IFIX e além disso venceram a renda fixa, como o BTLG, o MXRF, o KNHY, que estão listados nesse próprio XFIX, que é o ETF que replica o IFIX. Então nós temos primeiro esse ETF XFIX, que ele vai replicar o IFIX, mas ele perde para esse XFIX. E agora nós temos um outro diferente, que é o ALUG 11 da Investo, né? Antes a gente falou do XFIX da XP, agora da Investo nós temos o ALUG 11, que ele tem o objetivo de investir no índice também, que vai investir em REITs, que são fundos imobiliários listados lá nos Estados Unidos, que são fundos enormes, né? Nós temos aqui uma participação muito interessante dos principais. E veja outro ponto que nós temos aqui, uma taxa de administração total de 0,42% ao ano. Por quê? Para o Brasil nós temos 0,30%, mas temos a taxa de administração do exterior, 0,12%. Aqui o fundo ele está mais focado em varejo, residência, saúde, galpões logísticos, torres de telecomunicações, data centers e serviços imobiliários. Por quê? Lá fora, os REITs, eles têm uma abrangência muito maior do que nós temos aqui. Não são só fundos igual nós temos logística, tijolo, laje corporativa e tudo, né? Lá eles podem investir em outros ativos. Então, pegando do início de negociação do ALUG 11 até a presente data, para ver se ele venceu realmente da média do mercado, do IFIX, né, que nós estamos competindo, porque supostamente nós temos que ele é um ETF que tem excelentes REITs dentro da carteira. Quando nós fazemos a medida de rentabilidade, nós temos que menos 14,10% de rentabilidade e o IFIX performando ali com 21,08%. Então nós temos outro ETF que, ao invés de vencer a média do mercado com excelentes fundos, ele acaba o quê? Deteriorando o patrimônio do cotista. Justamente por quê? Porque essa taxa de administração muito agressiva, ela aos pouquinhos, ela vai corroendo a sua rentabilidade e nem te entrega, pelo menos ainda, um dividendo justo para você ficar ali menos triste com essa questão, né? É claro que você investir em fundos do exterior deveria ter uma performance muito excelente, no caso, né? Ou investir nos melhores fundos imobiliários aqui do Brasil, a performance deveria ser muito melhor. Posso estar sendo leviano demais aqui na minha análise, mas você pode perceber, você mesmo pode fazer essa análise, tem sites específicos para isso. Você pode perceber, quando nós fazemos as escolhas dos próprios fundos, nós temos rentabilidades que são muito superiores, além do pagamento recorrente dos dividendos mensais, onde você pode pegar o dividendo do fundo que você tem e comprar mais cotas desse fundo e com isso crescer mais o seu patrimônio, dentro ainda de uma volatilidade que os fundos imobiliários têm, né? Cada dia está num preço diferente, tá? Para a gente finalizar, tem o RET11, que é da XP também, que ele é um fundo que investe no índice, tá? Que é bastante famoso lá fora. Então a gente tem esse fundo aqui que ele vai investir nesses REITs também, que investe em imóveis do exterior, né? Imóveis ali residenciais, industriais, varejo. Então com isso ele consegue ter uma exposição no mercado americano através do índice ETF FTSE US REIT, né, que é um fundo original de lá. Ele compra as cotas desse fundo, aqui replica.
esse ETF. Então, você comprando o RET11, você está investindo nos ativos, ou seja, você está sendo exposto a um outro ETF americano que está investindo em vários outros ativos. Então, nós temos primeiro o XFIX, que investe aqui em fundos brasileiros, nós temos o ALUG, que são os REITs lá diretamente, nós temos o RET11, que investe num ETF que vai replicar os REITs americanos, né? Lá fora tem o mercado de vários imóveis, aí tem uma gestora e um fundo lá de fora que compila isso tudo num bloquinho que chama o ETF. Aqui no Brasil, nós temos a gestora que compra esse ETF que já está replicando esse índice FTSE do US REIT, entendeu? Então, um pouquinho mais complicado. Também nós temos a taxa de administração de 0,30. E aqui a gente pode perceber que desde o início da sua negociação, março de 2022, né? Então, há 3 anos atrás, completos, nós temos o quê? Apenas 15% de rentabilidade no RET11 e o IFIX performando com 17,43%, né? Então isso corrói bastante o patrimônio devido a essas taxas que são... Não são errados essas taxas, claro que não, elas estão completamente dentro da lei, mas eu não quero que você fique iludido, porque a proposta é muito interessante, conforme joga a matéria, né? Que seria um marco na indústria, porque os ETFs são uma excelente porta de entrada para quem quer diversificar e se expor ao setor imobiliário. Logo abaixo nós temos uma breve refutagem desta matéria, que o especialista ainda pondera que os rendimentos dos FIIs são isentos de imposto de renda, o que não é verdade para os ETFs de fundos imobiliários, né? Então, teoricamente, você... recebendo os dividendos desses ETFs, eles sofreriam um desconto de imposto de renda. Então, o fundo pegaria os dividendos dos fundos imobiliários que ele vai receber da carteira, tiraria a taxa de administração, ainda tiraria um imposto de renda sobre o dividendo do ETF. Então, você pode arcar com um dividendo muito menor vindo do ETF do que você teria fazendo as suas próprias escolhas. Então, mas Gustavo, eu não consigo escolher bons fundos imobiliários e tal. Então, a tarefa do investidor classe média é justamente trazer isso. Aqui no canal eu tenho vídeos e playlists de fundos imobiliários que venceram todos os indexadores, CDI, IPCA+, IMAB, o próprio IFIX em si. Então, tem tudo isso que é completamente, pessoal, completamente de graça acessar o conteúdo e assistir os vídeos. Eu tenho montagens simuladas de carteiras, de fundos de lajes corporativos, de fundos de logística, os melhores fundos de papel para poder investir. Você clica na playlist aqui nos vídeos, você consegue ter acesso, né? Então vou deixar para vocês essa playlist disponível que você pode começar o quê? A estudar por conta própria, né? Porque supostamente o ETF seria ali um atalho para você que não supostamente saberia investir, mas nada impede com que você possa aprender a ser um investidor também, né? Analisando pontos e conceitos básicos dos fundos imobiliários. Então fique ligado nos vídeos que tem aqui, tá? Eu particularmente, claro que não é sugestão de investimento nem nada do tipo, não quero que você crie esse viés aqui no canal, foi mesmo esse vídeo para te alertar sobre algumas matérias que podem soar muito bonito, mas fazendo uma análise mais criteriosa, a gente sabe que coisa boa não é, ou é somente para um lado, né? No caso, o lado da gestora, por exemplo. Então, muito cuidado com esses ETFs, por isso que eu particularmente não gosto de investir em ETFs, eu prefiro aprender e escolher cada um dos meus fundos imobiliários, cada uma das minhas ações, cada um dos meus ativos, e com isso eu mesmo pago o preço de uma rentabilidade positiva ou, ora, uma rentabilidade que também pode ser negativa, tá? Então espero que você tenha entendido essa análise de rentabilidade perante os ETFs e como isso corrói a questão da rentabilidade, né? Então, investir em ETFs que são expostos aos fundos imobiliários, que não vencem nem a média do mercado, eu não acho nada interessante, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho.
Tem vídeo todos os dias às 7 da manhã e você vai ser um investidor cada vez melhor, porque vai receber notificação, vai assistir o vídeo primeiro e já vai acordar mais motivado a ser um investidor melhor, a estudar mais, a aprender mais sobre os fundos imobiliários que tem aqui no canal, tá? Deixa para mim no comentário o que você achou também desses ETFs, tá? Aqui hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu já te espero no vídeo de amanhã, ok? Até mais.